Glória a Deus. Agora é o seguinte, eu vou tirar a oferta só no final. Amém? No final já. Aí eu vou usar para a palavra que eu já estou meio quente aqui. Então eu estou. Então a palavra vai mais. Aí depois a gente canta. Vocês estão colaborando e servindo ao Senhor. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, glória a Deus, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim: versículo 3 também eu vou incluir. Deixa eu salvar aqui no meu 2 Coríntios. Glória a Deus. Ok. Logo no primeiro versículo diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na realidade, eu quero compartilhar logo como eu dei a sugestão dentro do convite da parte da tarde. A Kátia mandou para muitas pessoas dentro do celular, né? Fé é ação. Da mesma maneira que a cura também, ela gera uma ação. E muitas vezes nós, por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque se você conhecer a palavra de Deus apenas no intelecto, as emoções e o intelecto, ele pode funcionar de uma maneira só racional. E aquilo, mesmo que seja verdade, você não tendo a concepção da fé, que é verdadeiro, que é seguro, o Deus desse século quer tornar comum, que é Satanás, o príncipe desse mundo. Ele quer fazer da tua mente pensar como o mundo. Pode ter a palavra sendo falada, mas há um espírito cético, as pessoas não creem. E muitas vezes até crentes, porque este é o momento em que, quando você está num problema, numa tempestade, num momento difícil da sua vida, é que você tem que voltar para o início de tudo. Voltar a memorizar a palavra, saber que a fé vem por ouvir a palavra. E a palavra, ela é gerada quando você ouve, quando você lê, quando você faz de uma maneira que isso fica impregnado no seu coração. Mas quando você leva a fé como se fosse um sentido religioso, você percebe que muitas vezes ela não funciona. Porque você não fala, você não declara, você não tem essa concepção segura que vai funcionar. E fé funciona.
Nós precisamos entender que a fé é para todo dia. A fé é do dia a dia. É como o corpo necessita do alimento. Você precisa da fé diariamente, motivado, uma motivação certa, correta, para você enfrentar os embates. Ah, mas eu sou um pastor. É provado, e se também não tiver a palavra, e não estiver declarando, é engolido pelo mesmo sistema que você está sendo engolido. Não podemos falar apenas porque ouvimos falar. Teve um homem que não está na mensagem, mas a aprovação que ele teve foi Jó. Conhecia de ouvir falar. Conheci porque eu ouço as pessoas falar, eu sou um papagaio. E papagaio repete. Mas não tem concepção do que é valioso aquela palavra que ele repetiu. E a palavra, ela precisa estar na minha boca, a palavra precisa estar no meu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Mas pastor, por que toda mensagem precisa ter fé? Então nós não teríamos a percepção do Espírito para compreender. Ela tem que entrar pelos ouvidos, ela tem que entrar e descer no Espírito, ela tem que renovar a nossa mente, ela tem que mexer conosco. Crente velho que não está sendo revigorado, ele fracassa, ele esfria. E crente novo que perder essa posição de primeiro amor também esfria. Então, tanto velho como novo tem que viver no primeiro amor. O Espírito Santo não nos autoriza viver fora do primeiro amor, porque é isso que dá paixão, é isso que dá vontade de falar, é isso que na hora das perdas eu coloco em primeiro lugar o reino, é quando as coisas estão pegando, é quando a arena tem muitos leões que estão querendo nos engolir. É a hora que nós temos que levantar por dentro e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E eu não quero ficar da superficialidade. Eu não quero ser um homem nem uma mulher superficial, porque eu fico nas periferias sendo uma pessoa superficial, artificial. Superficial não ora. Superficial não lê a palavra. Autossuficiente mais ainda, porque ele teve um embasamento. Eu conheço a Bíblia. A Bíblia não tem valor se ela for carregada dessa maneira, apenas de carregar de um lado para outro. A Bíblia tem que estar movendo as Escrituras no nosso coração. Foi assim que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque revela, fala do testador, aquele que te deu um testamento para dizer: eu descobri que eu tenho direito, eu descobri que eu tenho uma herança, eu descobri que eu sou filho, eu não sou mais um João ninguém. Mas a Bíblia diz, o texto de 2 Coríntios 4,13, 2 Coríntios 4,13, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. O espírito de fé tem atitude, o espírito de fé tem uma reação, o espírito da fé, porque quando você tem o Espírito Santo, você tem revelação. Não foi isso que Jesus disse? Envia o Espírito Santo, outro Consolador, para convencer. É aquele que atesta os seus direitos, porque se não houver um sinal de dentro, do seu interior, que é o seu espírito, para o sinal de dentro do coração dos céus, nada vai funcionar. Mas quando você começa a dizer aquilo que você crê, as coisas começam a dar uma mudança. É claro que nos primeiros momentos parece uma repetição. Mas quando aquilo começa a se encaixar no teu espírito,
Quando aquilo começa a movimentar você, você vai entender que você foi iludido muitas vezes por causa do próprio Satanás sabe as Escrituras. O embate que ele teve com Jesus foi na base das Escrituras. E ele foi vencido porque Jesus tinha a palavra na sua boca. Porque se Jesus entrasse num desespero de um filho desprezado, de um filho solitário, que o pai criou e deixou aqui na terra e está muito no bem bom lá nos céus, ele seria um filho frustrado. Ele seria considerado um órfão. Mas ele disse, o pai, eu também não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, para aquele que ligação direta. Liga, a direção vem direta. E você começa a animar por dentro. E crente precisa estar animado, porque a fé é o nosso centro de forças. Aquilo que materializa a vontade de Deus, aonde acontece tudo. Aí você diz, mas pastor, fé é a palavra. Você tem que ouvir a palavra, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra. Eu sou a favor. Os livros da nossa biblioteca, dentro da nossa vertente de fé, porém, a palavra de Deus é o livro principal que nós temos que ler. Se você guardar a palavra no seu coração, o dia do confronto você não vai esquecer. Você vai enfrentar o seu inimigo com a sua boca aberta. Ah, mas não, perdi. Para de olhar para o retrovisor. Você fica olhando para o passado. É no passado que ele quer levar você. É nas suas decepções que você perdeu, que você é tratado. Com o Satanás, ele é o Deus desse século. Ele veio matar, roubar e destruir. O que Deus quer fazer é levantar você por dentro e parar. E fala assim, para de olhar no retrovisor. Querendo ver o passado. Olha para frente. Olha para frente. Não deu certo ontem, mas hoje vai dar certo, velho. Porque esse negócio que não deu certo e essa maldição vai ficar comigo? De jeito nenhum. Se você perdeu, você tem direito à restituição. Se você perdeu, você vai ganhar de novo. Se você perdeu, ele vai te colocar no grau no qual ele te chamou no primeiro amor. Ele não vai substituir aquilo que ele te deu. Deus não quer remover você. Nós se removemos pelas nossas atitudes. Deus não quer tirar você do altar. Nós nos tiramos do altar, porque nós consagramos e dizemos, eu preciso de uma folga agora, uma paralisação. O José sabe. Eu quando falo José, porque a gente fala muito o dia inteiro. Eu não retrocedo, irmãos. Doendo, chorando com alegria. Eu tenho que ficar firmado na palavra. Sabe por quê? A alegria do Senhor é minha força. Se eu ficar pensando naquilo que não deu certo, eu vivo chorando o dia inteiro. Eu fico olhando, não, o que você tem é o melhor que eu. Você tem o mesmo carro, igualzinho. Tem a camisa, tanto é que hoje você está com a camisa igual lá. Olha lá. O espírito está batendo, a camisa está batendo, e a África está sendo ganha para Jesus aí. Mas olha, aí você fala assim, da presença de Deus também há alegria. Amém. Só houve o confronto contra aquele safado do Satanás, quando convocou os filhos de Deus. O diabo não é filho de Deus, os seres espirituais. Ele foi lá, e Deus pergunta, de onde vem? De rodear a terra. Sabe por quê? Ele gosta de ficar espiando, ele tem um binóculo. É igual a camarada que mora num prédio, e fica olhando as casas. Monitorando. Você foi muito assim, preciso, num termo tranquilo. Fica buraqueando as coisas, né? Só quer saber os furos. Meu irmão, nós não somos desse povo. Nós somos daquele que tem uma atitude e uma ação. E quando eu penso assim, eu vou falar que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, e a fé é mensurável. Mas pastor, como é? Olha como que Deus é tão maravilhoso. Da mesma maneira,
que eu vejo aqui, por exemplo, uma pessoa jovem. Eu não sei quantos anos você tem de conversão. Quanto tempo, filha? Conta para Jesus. 5 anos. Eu estou convertido desde os meus 5 anos. A mesma medida de fé que Deus deu para mim, Ele deu para você. Romanos capítulo 12, versículo 3. E é nessa medida de fé que Ele dá o fomento para você crescer. E sabe como que nós somos diante de Deus? Iguaizinhos. Você filha e eu filho. A fé é que ela opera em mim e opera em você. Mas você vai falar daquilo que Ele falou. E você vai dizer aquilo que Ele disse. Por isso que Jesus falou. Ele foi simples. Ele não quis falar, olha, eu tenho um conhecimento muito grande sobre o assunto, porque Deus tem me revelado tudo, fala tudo fresquinho para você. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu falo daquilo que eu ouvi do meu pai falar. Eu faço aquilo que meu pai faz. Não tem interesse de querer ser maior. Por isso que está em Filipenses capítulo 2, deixou a sua glória. Esvaziou-se totalmente para dizer, eu vim na forma de servo. Eu troquei a minha coroa de ouro por uma coroa de espinho. Aonde estava o teu nome e o meu. A fé nos dá condições de enxergar, você pode balançar, mas não cai. Você entendeu? Esse que é o lance. Não estava previsto, mas está gravando. Balança, mas não cai. E mesmo que a mensagem saia daqui, a gente aperta o botão, ela volta. Mas se ela não volta porque faltou aqui a internet, ela está no meu coração. E quando você age como Jesus falou para você, como Ele faria, Ele quer que você faça a mesma coisa. Você agir como Ele faz. Você age como se estivesse crendo. Pastor, mas isso é mentira. Não, senhor. Ele está te ensinando os passos de como que você vai andar. Talvez a sua fé não está conseguindo apalpar. Mas quando você crê, aquilo vai aumentando. Você está chegando. Não é assim que a gente faz, quanto mais próximo a gente vem para perto da luz, não fica mais claro. É assim a palavra. E você vai crendo, vai colocando ela no seu coração. Quando enfrenta o diabo querendo falar que você tem uma fé pequena, você fala, não, Satanás. A minha fé está crescendo pela palavra. Eu não aceito ser diminuído. Eu não aceito que seja a minha fé desvalorizada. Eu vou enfrentar qualquer tipo de problema, porque Deus está comigo. Eu vou agir como agiria Jesus e como Ele agiu. Haja como se você fosse o que Ele disse. Agora, você precisa crer. Então creia. Então começa a agir como Ele falou. Ele falou, tu és meu filho, e hoje te gerei. A Bíblia que fala isso. Então nós não podemos aceitar, como muitos ficam falando, eu sou bastardo. Não, quando Jesus morreu, veio uma definição de fé, na qual Deus, entregando o seu próprio filho, não recuou. Mas você muitas vezes fala assim, mas isso, Ele era Deus. Não, Ele era homem. Tudo que Ele passou dentro da humanidade. Ele não enfrentou como Deus. Ele se fez pecado por nós. Tanto é que o mesmo sacrifício foi tipificado lá em Gênesis capítulo 22, com Isaac e Abraão, mas Deus não queria o sacrifício de Isaac como um sacrifício humano. Não, ali estava tipificando que haveria alguém, vai ter alguém que há de vir, que vai entregar sua vida. Por isso que Jesus falou em João, eu vi Abraão e vi como que se ele alegrou pelo meu dia, porque ele viu o livramento de Deus. Meu irmão, e na cruz do Calvário, Ele não só perdoou pecado, Ele curou, Ele disse, eu levo sobre mim toda a enfermidade.
Está escrito em Gálatas capítulo 3, 13, ele se fez maldição em nosso lugar, para que perdão de pecados esteja na cruz, e perdão total, irrestrito. Pediu perdão, ele não vai voltar a querer rever a questão. É como se funcionar a legislação do nosso país corretamente, agora está tendo algumas mudanças. Uma ação julgada e sentença definida não pode mexer mais. Passou as instâncias, não pode mexer mais. E Jesus, ele fez a promessa, ele cumpriu e levou os nossos pecados. Eu tenho que ter vida nova a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Salvador. Eu vou agir como ele agiu. Haja como se pudesse ver e fazer aquilo que ele fez. Ah, mas que pretensão que o senhor está tendo hoje, pastor? De fazer o que ele fez. Vou um pouco mais além. A Bíblia diz o seguinte: vocês vão fazer o que eu fiz em obras maiores. Então aonde está a minha fé, a nossa fé? É a fé que cura, é a fé que levanta você por dentro, um ânimo novo. Se você tem um problema questionado no seu coração, tira esse problema, tira essa imagem negativa, essa imagem que tem trazido para você um desespero dentro do seu coração, e você não está mais dentro desse princípio. Sabe por quê? Zerou a conta. Zerou a conta. Eu nunca ouvi Deus me condenando em nada. Só vejo a voz de Satanás. Vou acusar você. Eu tenho vontade de te acusar. E ele levanta acusadores, ou espirituais, ou pessoas. Por isso que Davi, na sua oração, ele disse de uma maneira singela: é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Homens não têm piedade. As pessoas querem um julgamento com complacência para si, mas não quer ter complacência com os outros. E muitas vezes é no mesmo erro. Por isso que a gente tem que ir para o altar, para ele falar: olha, não é a tua autoridade humana que você vai usar, você usa a espiritual. Mas para você usar a espiritual, você tem que estar quebrantado no seu interior. Porque um coração quebrantado, eu não vou desprezar. O diálogo está mantido. E quando você começa a lembrar que a fé é um ato, e a sua constância nos mantém ativos e fortes, é porque fé são princípios que são ensinados. Fé é um princípio que se ensina. O ABC da fé. Agora, o que precisa para que isto funcione? Você tem que receber o espírito da fé e começar a praticar. Porque tem hora que a gente sabe o princípio, mas parece que tem um comichão dentro do ouvido, ou aquele ouvido cheio de pelo, ou tem uma espinha aqui, que trava, e a pessoa fala: eu estou com dor no ouvido. Até quando a pessoa está com dor no ouvido, ela não consegue, está doendo. Você não vê a criança, a gente tem que pôr uma fraldinha quente. É verdade. Nós não conhecemos tudo, mas tudo está revelado. Mas nós precisamos ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi inspirada. E começar a crer que não se conheçamos ninguém segundo a carne. Esse é um dos males que tem dentro das igrejas. Eu conheço a pessoa pelo meu título. Eu conheço a minha pessoa pelo dom. Não, meu irmão, você conhece aquela pessoa como um discípulo de Cristo, que está pronto a ajudar, abençoar, orar para curar e fazer. Nós somos seus discípulos. Por isso que ele diz: quem obedecer aos meus mandamentos, os meus princípios, saberão que são meus discípulos. E também uma das coisas boas que ele fala: logo pega a sua cruz e faz o quê? Volta para trás? Siga-me. Siga-me. Nós temos que seguir.
Então o princípio da fé é ensinado. Porque a fé vem por ouvir a palavra, a fé ela é mensurável, ela é medida. Por isso que Jesus chegou e falou, homens do quê? De pequenas fé. Irmãos, eles viram milagres, eles viram cada coisa tremenda, que você não viu ainda. Eu já tive um homem pregando o evangelho, jovem, ali eu tremi. Eu tinha 18 anos e meio. E eu dentro de um salão desse tamanho aqui. Metade. Ele passou mal. E estava infartando. E estava cheio, tudo em pé, as pessoas sem cadeira. Eu fui lá, abracei e declarei o que Elias declarou. Eu declarei o que Eliseu declarou. Que vida venha sobre ele. E se tivesse morrido dentro lá da igreja, que nós estávamos começando, na cidade de Bitinga, ia ser um escândalo. O camarada foi na igreja e morreu. Olha que mensagem. Teve vida e foi lá dar testemunho depois. Então o que acontece? Tem hora que você nunca viu um milagre acontecer. Ou uma coisa sobrenatural acontecer. Vai precisar da tua ousadia colocando a palavra em prática. Sabe como que Eliseu fez com aquele pessoa? E muitas vezes eu posso estar aqui e eu não. Vai sujar. Vai sujar a roupa. Mas ele deitou sobre a criança. O Espírito Santo fez isso com você. Ele soprou vida em você. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele deitou e falou, é vida. É a graça do Espírito, é o poder que vai nos mover. E a fé, ela torna você um homem e uma mulher de Deus. Mas sabe como que se transmite fé dentro da igreja? Por associação. Falando entre vós o que você crê. Não falando dos irmãos, falando entre vós do que você crê. Aquele que está entrando, ele pode ser o mais sujo, mas ele vai ser o mais limpo. Amém. Esse é o segredo do Evangelho. Porque se a gente for analisar as pessoas por aquilo que fala, até mesmo os líderes, tem líderes também que erram. Como também pessoas vacilam. Mas por isso que você colocando a palavra, eu tenho falado assim, ele coloca a palavra em primeiro lugar, ele coloca a palavra em primeiro lugar. O primeiro texto, quando eu cheguei de viagem, chamei o Daniel, e fui falar, Daniel, eu preciso repartir um texto que o Espírito Santo me incomoda muito. É Provérbios 1:33. Aquele que me der ouvidos, habitará seguro, em paz, e eu o livrarei de todo mal. Tem que dar ouvidos à voz de Deus. Por isso que o crente fica igual um ioiô. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. O marido um dia está bem, um dia está mal. A mulher um dia está bem, um dia está mal. E os filhos um dia está bem, um dia está mal. E por quê? Porque não se ensina um ao outro o que a palavra diz. Ah, mas pastor, então o senhor vive no céu. Dentro de mim é os céus. Mas tem hora que eu preciso. Houve um desgaste lá com o meu broto. Eu tenho que ceder. E ela tem que ceder. E se ela não ceder, eu vou ceder para a paz. E se eu não ceder, ela vai ceder pela paz. Porque é melhor reinar em paz, em vida, do que ficar vivendo amargura. Eu não sou dono da verdade. Quem é dono da verdade é Cristo. Mas Cristo em mim, Cristo em você, nós temos capacidade de ajudar isso, principalmente no nosso ambiente. Então, a fé vem por associação. Anda com pessoas que falem a palavra. Eu tenho uma mensagem que eu tenho pregado, digo que o melhor amigo é aquele que alimenta a sua fé. Se ele estiver te atrapalhando, fuja dele. Ah, mas eu estou no meu ambiente dele, ele é meu chegado, minha chegada, eu gosto muito, mas se estiver te atraindo para baixo, cai fora disso.
Teu inimigo não brinca em serviço. Ele não vai me combater de frente. Ele sabe a autoridade que eu recebi. Ele sabe a autoridade que você recebeu. Ele sabe a fé que está mensurada no seu coração. Ele vem nas suas fraquezas. É naquela hora que você está melancólico. É aquela hora que você fala, não, eu preciso ficar sozinho. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu não gosto. Sozinho você fica pensando coisas que não deve. Você tem que ficar sozinho só no secreto com Deus. Na hora que você está, talvez numa pior, não fique sozinho. Anda com os vencedores. Fala com o vencedor. Liga para uma vencedora. Liga para uma pessoa. Vai no GC. Vem para a igreja. Não foge daquilo que Deus está fazendo. Mas eu sou de Deus. Eu, quando estou com a unção, a coisa acontece. Tem que ter carisma, que é poder. E tem que ter princípios, o caráter. Eu pergunto, será que eu tenho capacidade de aguentar quem pisa no meu pé? Você sabe que as decepções não vêm de pessoas tão longe, vêm de pessoas pertinho? Então, meu irmão, nós temos que estar preparados a viver o amor de Cristo. Porque nesses últimos dias nós temos que destacar. Qual é a tribo que você frequenta? É da fé. Qual é a tribo que você crê? É da cura. Qual é a sua decisão? Eu estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família. É claro que tem muitas famílias dentro da igreja que tem muita coisa que não está dando certo. Porque a mulher é crente e o marido não. Ou a mulher é fervorosa, o marido é frio. Ou o marido é fervoroso, a mulher é fria. E fica aquele jogo de embate. E quando você pode ser enganado. Que tal procurar ajuda? Como que você procura ajuda? Ouvindo a palavra. Fortalecendo a mente. Renovando a mente. Pastor, então o senhor nunca teve um embate? Já tive embate de poder travar. Eu não vou ficar travado. Levanta e anda, porque o vosso descanso não é aqui. Eu tenho declarado que eu vou participar do arrebatamento. Eu tenho declarado que eu vou ter saúde até o momento que tenho que ter. E outra coisa. Nós precisamos entender que nós temos que aproveitar agora. Porque se tiver a dificuldade de andar, o grande lugar que mais tem tesouro de sabedoria, que pessoas não fizeram a parte deles, é o cemitério. A pessoa não fez o que tinha que fazer. Agora nós não podemos perder isso. Nós temos que fazer o que Deus nos deu e comissionou nós para fazermos. Isso é fé. Eu vou indo para o terminal. O terminal é o ponto de ônibus. Não estava no script. Eu ia falar assim, eu estou indo para o término, então vou indo para o terminal. Terminal, tem o terminal rodoviário. Você vai lá para sair e para chegar. Não é? Você está querendo sair para onde? Você está querendo chegar aonde? Aonde você quer chegar? Aonde a tua fé vai te levar? Não, Deus me levantou para ser um evangelista. Então cumpra cabalmente o ministério de evangelismo. Faz lá, eu estou lembrando aqui, Filipe foi para Samaria e começou a pregar e tal, e batismo com o Espírito Santo. Ele não falou para Deus, eu quero ficar aqui porque o negócio está acontecendo, está tendo um milagre. Não, os apóstolos desceram e Deus o arrebatou para salvar o etíope. Então, você é útil aonde Deus te coloca. E você pode exercer a fé aonde Deus quer que você fale. Então, a associação, a comunicação, o espírito da fé, ele não pode perder a sua validade em você. O espírito da fé não limita Deus. Não. O espírito da fé é ilimitado. Deus não é limitado. Tudo que Ele disse,
Esses dias, eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei numa quarta-feira quando eu cheguei para pregar. Quem estava na última quarta-feira que eu preguei? Na última quinta-feira. Final de ano, nem tinha contato com minha mulher, nem ainda falei, só se ela ouviu o testemunho. Estava orando lá nas férias, veio um calafrio, porque eu vi algumas coisas dentro do meu propósito de objetivo, tremeu. Vi pessoas que eu amo, tremeu. Levantei e disse: Satanás, você não tem autoridade nenhuma sobre aquilo que eu estou pensando. Amém. São setas. Se você cai nela, ela trava seu pensamento, trava tuas pernas e mexe com o seu sentimento. Você já vê a pessoa morrendo, você já vê a pessoa enferma, você já vê Você vê a perda. E os nossos olhos não é para ver a perda. Satanás, eu levanto em autoridade para dizer para você, eu não nasci para perder, e muito menos Deus me colocou nessa visão de fé para perder, porque nós somos vitoriosos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu lembro quando eu perdi um neto, a Juliana, nasceu a criança com um problema morta. E Deus mandou eu dizer para ela logo lá, fui para uma fé, fiquei 30 dias ali, só consolando. Deveras, filha, deveras terás um bom futuro, e a tua fé não será frustrada. Não imagine coisas diferentes, porque o que Deus fez para a tua vida está feito. Cumpra cabalmente. O que eu faço, pai? Levanta das cinzas e vai para frente. E seja ungida com óleo de alegria. Pai, é esta palavra que eu tenho para você. Sabe por quê? Nós não perdemos. Não. Porque Deus é aquele que é Pai, restituidor, e nós temos selado e temos consciência que a passagem do Eli Parreira aqui pode ser, como diz a Bíblia, ela diz para mim viver quantos anos? O salmista limitou de 70 a 80 anos. Você já leu o tempo que os reis viveram? 40 anos, 50 anos. Nós estamos vivendo agora 80, 90, 70. Eu, quando era criança, chamava um homem de 40 anos de velho. Olha o coroa lá. 50 anos, então, o cara está balançando. Até brincava assim, está no bico do urubu. Bico do corvo. Meu irmão, há uma vida dentro de nós, e nós ansiamos pela palavra. É o que nós cantamos, a tua presença. A tua presença um dia vale mais do que 1000. É por isso que o salmista disse, e quando ele fez esse louvor, meu irmão, cantando para Deus, o homem estava atribulado. Quando eu leio as vitórias dele, alegra o nosso coração, mas a tribulação que esse homem passou, ele chegou a falar assim: correntes do inferno estão me atormentando, angústia do inferno. O camarada estava sob uma pressão. Quando estava no campo lá do Filisteu, ainda tem mais 2 horas ainda. Eu estava no campo do Filisteu, sabe o que ele teve que fazer? Não vou parar. Sabe o que ele teve que fazer? Barbudão, imitar um louco, badava. E o pessoal deixou ele andar. Deixou ele andar no acampamento. Sabe o que eles faziam com quem era oficial e com um cara como o rei? Sabe como que eles faziam? Para ter segurança do negócio? Como que você segura uma espada? Fecha a mão. Ele cortava a força do dedo para não fechar a mão. Das duas mãos. Cortava o dedão do pé que dá esse controle. Então o homem andava, não tinha apoio. Mas em Davi ninguém tocou. Foi o que foi profetizado para Jesus.
E Davi profetizou no Salmo 22, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. É a palavra, irmãos. Então eu quero te dizer nessa noite, que você deve se esvaziar das suas razões, e fé você precisa crer. E quando eu falo em crer, vou dar um exemplo de cura, é o exemplo de cura que está em Mateus capítulo 8, que é o centurião romano. Ele chega perto de Jesus, quando Jesus entrou na cidade, ele fala: o meu servo está atormentado, o meu servo está vivendo um tempo de tribulação, o meu servo está perturbado, está enfermo. Mas o senhor não precisa nem ir lá, fala uma só palavra. Eu sou homem que tem autoridade, sei que a tua autoridade. Reconheceu a autoridade de Jesus, e uma palavra libertou o servo. Qual é a palavra de autoridade que você conhece? É o nome de Jesus. Qual é a palavra que precisa você ouvir para você crer? Se eu estou falando para você o que diz a Bíblia, princípios da fé ensina, mas crer, ter o Espírito agarrado dentro de nós, está na pele, está por dentro, é o Espírito da fé. Ninguém tira de você isso. Agora, conteúdo tira. A inteligência tira. Qual que é a doença do século que eles estão pregando aí? Alzheimer. Para tirar a inteligência. Já começou a fazer isso com as crianças e estão fazendo para a próxima geração não ter mentalidade. E domingo eu ministrei e falei, a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. O diabo não se aguenta de ouvir isso. Porque a mente de Cristo não vai ceder pelas tentações, porque quando você pensa coisas contrárias à fé, e gerando ações, gerando comportamento, gerando atitude, é difícil de você sair. Mas quando você vai para a palavra, ou a uma palavra só, que o Senhor falar para mim, eu creio, então a sua coluna vai ser curada hoje. A lombar, a enfermidade, porque Jesus levou sobre si a enfermidade, e nós não podemos aceitá-la, ela é ilegal. Então o crente tem que crer somente e tome posse da sua vitória. E eu vou terminando dizendo o seguinte: quando a fé chega, quando a convicção aumenta, o medo sai. E que se o medo sair, o que entra? Ousadia, espírito de força, vitalidade. O pessoal diz aí fora que doença de velho é cair. Por quê? Não faz exercício para a perna. Qualquer toque cai. Então tem que fazer o exercício. Isso dói. Mas você tem que treinar para criar músculo em volta do seu joelho. Porque a velhice, muitas vezes, a pessoa que não se sustenta no corpo, ela a qualquer momento cai. Quais são os acidentes que têm acontecido até dentro do hospital? É o paciente querer sair e pensa que vai aguentar o corpo, não aguenta. E esses dias uma pessoa muito forte, ele sabe quem é, não sei se ele ouviu isso, tomou um medicamento que deu um efeito contrário. E o prumo da pessoa perdeu. Caiu no chão e não levantava. Aí precisou tomar Mecrim e Labirim. Mexeu com o labirinto. Mexeu com o labirinto, derruba homem, derruba um elefante, derruba mulher. Mexeu, você perde a prumação, perde a força. Aí a Bíblia fala: vós sois santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Há uma força por dentro. Há uma chegada do Espírito Santo dentro de você, do dia que você o aceitou Jesus como Salvador, você foi recriado, nasceu de novo, e você abriga o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a maior força da terra, não é a bomba atômica, é o Espírito Santo. E você sabe que a sua palavra é forte? Você pode falar assim, mas se ele está fazendo um discurso. Não, eu estou pregando para mim. Eu preciso da mesma palavra que você está ouvindo. Eu preciso renovar minha mente todo dia. E eu preciso dizer, eu não posso recuar. Eu não posso voltar para trás. O povo me vê alegre.
Então é na alegria que vai continuar vendo até o dia dos meus últimos dias. O povo te vê falando de Cristo até no último dia. Você precisa declarar. E quando vem aquela situação dentro de casa, declara a palavra e tira a tristeza o mais urgente possível. Eu pergunto para você, o Espírito Santo quer que você seja triste? O Espírito Santo quer que você perca a vitalidade da sua vida? Não. O Espírito Santo quer que você seja uma pessoa dependente de outra pessoa? Não. O Espírito Santo quer que você tenha a vida própria. Nós somos diferentes uns do outro, no físico, mas é o mesmo Espírito, é a mesma fonte. E deu-nos de beber da mesma fonte. Então a fé é a palavra. A cura é Cristo que levou no seu sacrifício toda a cura, para que você pudesse falar, não, enfermidade, você não faz parte. Ele nos deu cura. Está escrito lá. Ah, mas você vai dizer assim, mas como que pode um homem, esse é o cético, como que pode um homem ser crucificado e falar que perdoou o pecado? Como que pode um homem que foi crucificado falou que levou as enfermidades? Isso é fé, meu irmão. A fé abriu o caminho para mim e para você. Sabe que nesses últimos dias Satanás quer? É tirar a minha motivação, tirar a tua, tirar a motivação da tua família. Então a associação faz muito efeito. Quem anda com pessoas que está atrofiando os seus pensamentos e a sua fé, para de andar com ele. Eu tenho muitos conhecidos. Amigos meus são aqueles que fazem a vontade do Pai. Irmãos, você já imaginou, vou terminar com isso, entre nós aqui, eu sou pai, eu tenho filhos e tenho netos, e você também, está aí, diz, você já imaginou aquela mulher com os outros filhos chegar, olha, fala para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Olha que significado que tinha a mãe de Jesus, que significado tinha os irmãos. Agora, eu como pai, você como mãe, e ouvir o filho dizer assim, olha, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai. A mãe estava ali, estava sendo... Então Jesus desprezou a mãe? Não. Jesus desprezou os irmãos? Não. Mas a pessoa que não entende para que ele nasceu para entregar a sua vida e libertar a humanidade. Sabe aonde a coisa começou a efetivar? Quando começou o ministério de Jesus, a família não cria dessa maneira. Maria sabia que tinha um propósito eterno, mas não estava revelado tudo. E as coisas começaram a acontecer. Você acha que ela não ficou triste? Você acha que João não ficou triste? Pô, o cara falou agora que não é meu irmão, está dando prioridade lá para o amigo dele. Você já viu isso dentro da família? A pessoa fala assim, rapaz, o meu irmão dá mais consideração com as pessoas de fora do que as de dentro. Olha, as pessoas têm um ressentimento com as coisas, e Jesus falou, e eles entenderam depois, que ele disse, eu vim para fazer a vontade do Pai, e quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados, derramando o seu sangue, e levando as enfermidades sobre o seu corpo, fazendo-se pecado em nosso lugar, porque a enfermidade, ela começa a corroer a pessoa, matar a pessoa. E ele olhou para uma distância que ele via com os olhos, ele viu Maria, e ele viu João. Sabe o que ele falou? Mulher, eis aí o teu filho. Ele não poderia dizer, mamãe, eu estou indo embora agora, fazer o sacrifício. Não foi isso que ele falou. Mulher, eis aí o teu filho. A gente tem que saber qual é o propósito no qual nós fomos criados. Andarmos com os vencedores, ter o espírito da fé, não só como princípio, mas agarrado, vivendo, praticando e declarando a palavra, somos mais do que vencedores. Amém?